Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, tenho aqui do meu lado hoje um cara que foi capaz de reinventar o mercado do hambúrguer. Um hambúrguer aí que hoje a gente vê artesanal, esses altos, chiques, elegantes, ou os fast foods, ele criou o Ultra Smash Burger. Eu tenho a felicidade de ter aqui do meu lado esse cara genial chamado Henrique Azeredo, que se define como fundador, mas ele fala que fundador é muito chique, então ele fala que ele é o pai biológico do Pérez. E aí se você for lá olhar no LinkedIn o perfil dele, ele fala que você pode chamar também o Pérez como você quiser, que tá tudo certo. Ricão, muito legal ter você aqui, e eu vou pedir pra gente começar esse papo, você contar essa tua trajetória, porque o pessoal acha que você é só hamburguero, não é. Tem muito marketing nessa sua história. Conta aí pro Pô, povo. total. O pessoal tá falando Fabão? Fabão. Então Fabão. Pô, Fabão, obrigado, viu? Você já, mó introdução, pô, já me deixou grandão, tô bem aqui na fita, né? Pô, obrigado, muito prazer, Imagina. meu. Pô, uma honra estar aqui mesmo, porque quando a gente tá estudando, tá lá na faculdade fazendo marketing, a gente não imagina, assim, passa um filme na cabeça, né? De, puxa, olha onde eu tô, que legal, né? Eu era aquele aluno burro também, né? Minha mãe chorava demais, então, meu Deus, que legal, né? E essa parte de carreira também, eu acho que não, minha história não é tão bonita para livro, nada, porque eu não saí para empreender, né? Eu trabalhei no mercado de shopping, shopping center, né? Era o marketing de shopping, na administração. Só que o shopping center, o marketing dá um carro no final do ano, né? Eu acho que deve ter mudado muita coisa já, né, nesse mercado, mas eu sou de uma geração. Os caras, qual foi a sua maior inovação? Eu falei, nossa, teve um ano que mudei de BMW para Audi. Aí É eu. que agora são os elétricos, né? É, então essa foi a minha maior inovação lá. Então eu não tinha conhecimento que eu era uma mente mais natureza livre, né? E eu estava num lugar tradicional. Então eu não tinha esse conhecimento. Então eu tive uma carreira horrível, assim, em termos de me sentir incompetente, nada meu ia pra frente. E eu sou um cara mais. Eu sou mais bonzinho, não sou um cara meio shark, né? Então tem cara que é bom mesmo, inteligência emocional. Eu sou um cara que, assim, se alguém me xinga, eu fico mal uma semana. Eu não sou aquele cara do embate. Então, nesse mercado tradicional, eu acabei sofrendo muito. Eu lembro quando eu pedi demissão. Porque, meu, acho que todo mundo já teve uma fase assim na vida, eu acordava, às vezes à noite, antes de ir pro trabalho, eu acordava, tava chovendo, nossa, podia chover muito só pra eu não ir amanhã, eu pensava assim, meio que um pensamento, é uma depressão já, né, esse tipo de pensamento. E aí eu falei pra minha esposa, falei, amor, eu preciso parar de trabalhar, meu, eu não aguento, eu tenho vontade de chorar, assim, o não passa, eu acho que foi acumulando, aí chega uma hora o copo enche, né, e aí eu lembro quando eu pedi pra sair, e eu pedi, tava 2 meses no meu novo emprego, né? Tava como coordenador de marketing, eu pedi pra sair. Aí deu tudo errado. Minha chefe, você é moleque, você sai muito mal. E aí quando eu falei pra minha, eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei pra minha esposa, eu falei, nossa, amor, eu acho que eu não nasci pra trabalhar, porque assim, eu nunca acordei, vou fazer uma planilha hoje, nunca, não tinha esse desejo, né? E eu me sentia muito incompetente, assim, eu falei, amor, acho que sou meio incompetente, porque as minhas coisas não iam pra frente. Eu lembro, às vezes eu tinha uma ideia, falava na reunião, por que a gente não faz assim? Aí eu lembro o pessoal, às vezes, nossa, Henrique, menos. Aí eu, puta, mandei mal, né? Às vezes eu tava com outra ideia, só que eu falei, já falei, já deram risada, se eu falar agora... Então eu não tinha muita força para brigar pelas minhas ideias, eu sentia que eu era meio deslocado, tinha uma percepção realmente que eu era um funcionário incompetente, assim. E até eu brinco, vou usar esse termo, não é o termo certo, mas falei, eu acho que eu sou uma geração mais mimimi também, que as coisas me pegam muito. Quando eu via algo errado acontecendo, eu falava, puta, cara, isso não é legal. Quando eu tomava uma puta bronca, xingava, porra, você é burro, caralho. Eu ficava uma semana mal, falei, puta merda, mandei mal. E tem gente que aguenta o tranco, né, meu? Eu lembro de um cara que trabalhava comigo, ele e a chefe batendo boca, vai tomar no cu, você vai... Meu, quando terminou, cara, você tá bem? Ah, é louca. Nossa, ele super bem, sabe? Pra mim eu ia ficar, primeiro que eu não ia responder ela, e depois que eu ia ficar mal. Então eu saí com uma percepção muito negativa, assim, nossa, eu sou uma derrota em pessoa, né? E aí, na época, eu lembro, tinha uma amiga minha que ela trabalhava em banco, ganhava uma puta de uma grana, só que ela falou, Henrique, abandonei tudo, tô cuidando de cavalo, é minha paixão, tô ganhando um salário mínimo ali pra sobreviver, mas acordo 5 horas da manhã feliz porque eu gosto de cavalo, cuido de cavalo e tal. Então eu pedi pra sair e falei pra minha esposa, eu não sei o que eu quero, mas eu quero ser feliz. Então se tiver que ganhar menos, eu vou ganhar. Então eu saí assim.
Só que aí, até eu decidi abrir o Pets, eu fiquei uns 2, 3 meses meio no sofá ali, não tinha, precisava pensar, né, o que eu queria. E aí você já sai mal. Mas 2, 3 meses sem fazer nada, tinha acabado de casar, então já... A autoestima que já tava baixa já vai piorando, né? E aí, uma música do meu irmão é músico, e o meu irmão também era assim, eu e ele, os dois piores alunos, minha mãe sofria muito com a gente. E ele virou, no mercado dele, ele é o maior letrista, assim, da atualidade de rap. Ele é um cara que a técnica dele ninguém alcança, então o cara... E aí, numa letra dele, ele fala muito assim, eu tava escutando, né, um álbum dele, aí tem a letra que chama O Chamado, uma música. E nessa música fala, onde seu olho brilha, né? O que te faz ficar acordado de madrugada? Onde você vai além? Onde você acha aquele fulgor que te arremata, mas te mata também, né? Tem... aí eu escutando, puta merda, hambúrguer. Tem gente que dá risada quando eu falo que esse é o meu insight. Mas eu comecei a pensar, eu falei, eu vou trabalhar com hambúrguer. Só que como eu tinha 40 mil reais meio que redondinhos do que eu juntei da vida toda, assim, né? Como eu tinha acabado de me mudar, tinha 40 mil reais. E eu falo, bom, qualquer coisa você me interrompe, porque eu vou falando aqui da história, se precisar. Não, vamos. Mas eu tinha 40 mil reais, aí eu falei assim, acho que, como eu gosto de hambúrguer, acho que talvez eu vou tentar ir pra chapa, ou vou tentar trabalhar numa hamburgueria, ou trabalhar no marketing de uma hamburgueria. Eu não tinha pretensão ainda de abrir, porque eu não me sentia com moral para abrir uma hamburgueria, né? E eu queria ser feliz, não tinha dinheiro, então eu falei, acho que esse é o caminho. Aí eu comecei a mandar mensagem para todas as hamburguerias que eu gostava, donos de hamburgueria, falei, eu posso conversar com você, meu sonho é ter uma hamburgueria. E aí veio essas conversas, né? E aí às vezes o pessoal, por exemplo, tava, o cara dono de uma hamburgueria que eu falo, cara, você tem o melhor pão do mundo. Aí eu falo, como você descobriu esse pão? Aí o cara, fulano, quem é que entrega o pão? Eu, caralho, o cara não sabe. Eu não sei, eu senti que nas conversas me deu uma confiança. Aí eu falei, eu posso montar minha hamburgueria. Porque se tá fazendo sucesso, tá indo cliente, ele nem tem tanto amor assim. Se eu botar um amor aqui, não tem como dar errado. E aí eu comecei amor, acho que eu vou abrir uma hamburgueria, né? 40 mil reais pra desespero da família, né? A família tinha acabado de casar, então tinha uma coisa... Será que o menino vai Cara, não sei quem é mais incrível nessa história, se é sua mãe e seu pai... Ou se é sua mulher, né? Sua mulher eu posso falar, ela foi guerreira, cara, porque assim, ela tava como assistente de arquitetura e ela tava indo pra analista, então assim, não era um salário pra pagar muita coisa. E eu fiquei 1 ano sem ganhar nada, ela bancando a casa inteira com o salário dela, que era ruim, mas ela nunca falou assim, já deu, tá na hora de você procurar um emprego. Ela ficava, não sei se ela era doida também, mas ela ficava assim, eu desenhando, ela, que desenho lindo, nossa, melhor logo que eu já vi, sério, Então ela me dava muita confiança, porque como eu tava também meio pra baixo, se alguém ficasse, e aí, eu não ia ter, eu acho, essa inspiração que eu tive, né? E aí eu lembro quando eu falei que eu ia abrir, eu comecei a estudar, e aí vem a parte que tem paixão, mas tem que ter conhecimento, claro, né? Fabão, isso realmente é uma coisa que não dá pra fugir. Só paixão também não dá, né? E como em shopping eu trabalhava com varejo, então eu tinha muito acesso a muita pesquisa, né? Eu trabalhei em shopping que assinava a WGCN, que, a WGCN é a maior previsora de tendências do mundo, né? Então eu tinha muito relatório, tinha muita coisa de tendência, de mudança de hábito de consumo que estava acontecendo. E eu lembro quando eu iniciei em shopping, um chefe meu, ele sempre falava assim, Henrique, você tem que se ligar. Eu lembro que teve a geração das paletas mexicanas, né? Eu lembro que Henrique, você tem que se ligar o que é onda, o que é moda, o que é tendência. São 3 coisas diferentes. E ele falou, a paleta mexicana que tá vindo, ela não é uma tendência, mas o mercado trazia como uma tendência, né? Então a onda, ela meio que tem um movimento de subir e descer, né? A moda, ela perdura um pouco mais. O hot dog gourmet, eu falo que foi uma moda aqui em São Paulo, né? Ele perdurou, mas teve uma data de validade. E a tendência vem para ficar. E então, quando eu fui abrir meu negócio, eu falei assim, eu preciso fazer algo eterno. Preciso criar algo que não seja, né? Porque você vai estudando muito negócio, a internet fica te inflamando com agora sorvete com algodão doce em volta. É agora, né? E só tem case de sucesso, né? Então, você não pode... E aí eu comecei a estudar, e aí eu lembro que na minha cabeça... nossa, foi muito isso. Eu falei assim, cara, eu tenho uma arma
fictícia, né? Hoje tá tão polarizado, não pode falar muita... Mas eu falei, eu tenho uma arma e eu tenho uma bala. E o alvo que é o dá certo, né? Ou na vida ali de minha hamburgueria, sei lá, tá a 10 metros. Meu, eu vou estudar igual um camelo, que eu quero sentir que eu só vou atirar quando eu sentir que eu grudar no alvo. Nem se eu tiver a 10 centímetros eu vou atirar, porque vai que eu sou torto. Então eu tinha uma coisa de estudar igual um camelo pra 40 mil reais. Não quero mais voltar a trabalhar, né, em Sim. CLT. Então eu tinha uma coisa de não posso errar. Então eu demorei um ano, mas assim, tudo que tinha de tendência, eu estudei num nível de... Fui tão fundo em tendência, é, que eu lembro que eu peguei um papel e eu falei assim, tá, o que faz para abrir uma empresa? Eu falei, puta, vou destrinchar o que tem numa empresa. Uma empresa tem que ter um posicionamento, perdão. Uma empresa tem que ter um conceito. Uma empresa tem que ter até o uniforme, o som da loja. Eu fui lá, mais de 100 itens. Aí toda hora eu falava assim, eu vou pegar um e vou fazer o melhor um possível. Porque é aquilo de você se destacar. Se eu tiver um posicionamento igual a todo mundo, não, né? Eu vou dar um exemplo no posicionamento, por exemplo. Eu tinha um case que eu tinha estudado, que era o case da H2O, né? E a H2O, quando ela entrou no mercado, ela era um refrigerante, só que no estudo dela, ela falou, como é que eu vou... Ela foi na gôndola de mercado, né? Coca-Cola, Fanta, Guaraná. Como é que eu me posiciono aqui, cheio de gigante, né? Só que quando ela foi na gôndola de água, que era outra gôndola, água, ela falou, um monte de garrafinha incolor, eu vou ser uma água levemente gaseificada, uma garrafinha verde, dando uma pegada de saudabilidade e tal. Ela surfou uma baita onda que os refrigerantes entraram na justiça, que se incomodaram, né? E ela voltou a ser refrigerante, mas ninguém sabe disso, né? Então olha a importância de um posicionamento. Se ela fosse um refrigerante, ela não estaria aqui hoje, né? Então, eu falei, eu preciso ter o melhor posicionamento do mundo, preciso ter, então tudo eu, né? Por exemplo, conceito também, eu lembro, o pessoal falava que a hamburgueria estava muito saturado. Só que fala, não tá saturado, tá na verdade comoditizado, é tudo igual, né? Então eu criei muito conceito, porque quanto mais conceito, mais chance, por exemplo, eu falava assim, se o cara entrar na minha loja, eu der uma chuva de conceito, o cara, nossa, olha isso aqui que eu nunca vi, olha esse logo, olha... Ele vai sair, pelo menos 3, ele vai passar adiante. E eu tinha na cabeça que é mesmo indicação de pessoas, por ter um negócio longevo, né? Porque não adianta você sair na matéria, dá um boom de gente e some, né? Não volta. Então eu queria ter o tijolinho, que são as pessoas, a indicação, né? Então tudo eu estudava muito. E vou falar só desse monte, vou falar mais um pra você ver como eu fui longe, assim, né? Quando eu tava montando a loja também, eu fiz estudo de comportamento humano e eu entendi que... Não sei se você lembra na época de site, quanto menos cliques, melhor, né? Sim. Então, deu 36 cliques para comprar uma roupa. Muda para 20. Preciso de 20, né? A Amazon que cunhou, né? Tinha aquela Os 3 coisa... cliques. Então, eu queria meio que também cortar os atritos para compra ali, para o cara entrar. Então, a minha loja ela foi projetada, o balcão era a 1 metro da entrada, né? Porque você tem um balcão no fundo, é um atrito, às vezes a pessoa não vai até o fundo. Eu não tinha porta, porque a porta, o cara não vai passar na rua, abrir uma porta, gente, o que tem aqui dentro? Obrigado. Eles passam. Então, o corpo de pessoas, de funcionários, tem um estudo, mas quem não conhece o estudo já viveu isso na vida. Você vai entrar numa loja de shopping, você vê 3 vendedoras te olhando, aí você, putz, não vou entrar, que não vou comprar, só queria ver, depois vão ficar bravos comigo. Então, às vezes, pessoas do mesmo sexo e da mesma idade, elas trazem... As pessoas às vezes se sentem intimidadas, porque acham que vão fazer piada, vão... Então, se fosse 3 homens da mesma idade, ou 3 homens de idades diferentes, trazem, às vezes, intimidam, né? Então, o meu corpo de pessoas também era... Eu tinha um aposentado, era eu, e tinha uma menina com Down. Era, tipo, sabe, não tinha... E as pessoas se sentem muito mais inclusas e... Nossa, tô me sentindo em casa aqui, né? Então, foi até nesse nível, assim, de estudo, porque eu queria garantir muito, Fabão. Eu falei, preciso. Então, eu fui Foi muito louco essa trajetória. E foi o que... Antes de começar, que você falou, né? Foi 12 meses praticamente, assim, até eu sair. Foi 11 meses e alguns dias, mas foi praticamente 1 ano do dia que eu saí até abrir. Eu acho que você, Henrique, você é um cara que fez aquilo que normalmente o empreendedor não faz, né? Você fez a lição de casa. O empreendedor normalmente é aquele cara que tem a ideia, tem a sacada e sai fazendo.
Às vezes dá super certo e não tem dor de cabeça, mas a maior parte das vezes ele vai encontrando muitos obstáculos pelo caminho porque ele não fez um planejamento É. mínimo, né? E você fez um baita de um planejamento aí. Isso obviamente se reverte, né? Porque eu acho que você é muito mais do que uma hamburgueria, do que pão, carne e queijo. Você é um posicionamento, você é um branding, você é uma marca. Você acha que é isso mesmo? Quem come um Pérez é pelo lanche também, mas é por tudo que vem em volta Não, com dele? certeza. Meu, e até pegando um gancho nisso que você falou, você falou, me veio isso na cabeça. É uma coisa que eu senti. Eu gosto muito de ficar pensando também, né, sobre o que tá mudando? O marketing é isso, é aquilo? Fica uma coisa que eu gosto de filosofar, sabe? E eu acho que no passado tinha uma. Como o marketing foi evoluindo, então no passado tinha muito aquela coisa de pensar no cliente, que era a essência de tudo, só que ele foi se profissionalizando. Descobriram os leads, descobriram os dados, descobriram, né? E aí ele chegou num. Ele se deslocou da essência. Então, às vezes, pô, você vê um puta de um CMO foda tal, que, tipo, uma empresa meio que tá analisando assim, tem os melhores leads, ele vai num nível de, né? Só que, meu, você manda uma mensagem lá no Instagram, uma semana pra te responder e manda falar com o saque, arroba, você. Então, assim, se perdeu um pouco. Então, eu acho que pensava muito nisso, né? Cara, no final do dia é sobre pessoas, né? Eu acho que eu vi o Pondé uma vez falou, né? Porque o Pondé, não sei se ele dá aula até hoje, mas ele, na minha geração, ele dava aula de marketing, né? E ele falava, pô, as discussões com agências antes eram para saber o que o consumidor queria. E ele falou, pô, e de repente deu um giro e era o que a empresa queria colocar para ele. Ela inverteu. E então você vê o banco hoje falando de que venha para esse banco que é lifestyle, tipo, venderam uma coisa que não existe, não é o que o cliente quer, né? Enfim, eles querem tuchar às vezes a empresa algumas coisas que não. Então eu queria muito, eu falei assim, acho que as empresas dessa próxima geração são empresas que precisam. A primeira pergunta é, pô, o que o mundo tá precisando, né? E não. Eu acho que, por exemplo, o mundo não precisa de uma marca com 40 mil lojas, uma hamburgueria que eu acho que não faz sentido nenhum pro mundo. Então eu pensava muito isso de. Eu não quero ser um CNPJ, porque eu peguei tanto trauma de CNPJ, né? De meta que tinha que bater, tipo, pô, a empresa tem que ter lucro, tem que ser saudável, mas assim, ficou num nível de agressividade de todo mês tem que ter mais lucro do que. E não é só sobre isso, né? Então eu falei assim, o hambúrguer ele só era uma ferramenta para eu atingir meu objetivo, mas eu tinha dois objetivos. Eu lembro quando eu abri, que eu falei assim, meu, eu quero plantar uma semente foda na vida das pessoas, da galera falar, meu, essa marca aqui vai mudar o mundo, ou essa marca me faz feliz. Eu queria plantar aquela semente de esperança, ou de felicidade, e eu queria plantar uma semente no âmbito empresarial. Então, ele até hoje é os dois objetivos do Pets, né? Quando eu faço algo com um concorrente, por exemplo, eu estou plantando essa semente de mudar no âmbito empresarial, que é concorrente não é inimigo, é só um parceiro né? Que é essa mentalidade já mudou bastante, mas ainda tem gente que enxerga assim. Então a ideia era o burger é a ferramenta. Então assim, realmente é mais que um burger para mim, porque o burger é só a arma dessa guerra. Mas eu quero plantar essa semente, ser uma empresa para trazer algo diferente mesmo, né? E essa tua visão é legal mesmo, né? Porque você fez algumas parcerias incríveis, inclusive com o McDonald's, inclusive com o Burger King, que em tese são concorrentes. Eu olho com você também, eu acho que não é concorrente. É. Eu acho e acho de verdade que a concorrência boa é fundamental para o mercado, para o consumidor, porque todo mundo cresce, todo mundo evolui. Mas você não, você teve essa visão sensacional, você entendeu isso, fora as outras que você fez, né? Você acabou de fazer uma agora incrível com a Coca-Cola, com os Pins, tem com a Oxo, enfim. Como é que nasce também essa ideia dessas várias parcerias que vocês fazem? Isso é muito dessa linha que a gente queria seguir, né? Pô, plantar uma semente da hora, né? E isso que você falou de concorrente, eu acho que assim, talvez do que possa quebrar o seu negócio, concorrente talvez seja o último da lista, né? Foi isso que você falou. Na verdade, ele que te ajuda a você evoluir, né? Se olhar historicamente, em fatos, né? O Mac é o Mac graças ao BK, o Big Mac só existe por causa do Whopper, né? Dando um exemplo, né? Sim, Porque ele saiu porque o Ray Kroc mordeu o Whopper. Que isso? Eu preciso ter o meu grande, sim. né? É, então, eu acho que a ideia
das collabs, apesar de ter uma coisa meio genuína, porque era meu sonho fazer, tipo, White Castle era meio que o santo grau do meu universo. Então, assim, era meu sonho de vida fazer isso. Então, algumas apesar de ter o sonho envolvido, mas tem que ter a técnica também, né? Então, eu via muito a collab, eu sentia que o mercado tinha o licenciamento, vamos dizer que o licenciamento é o 1.0 desse mercado, que é só uma relação comercial. Empresta a imagem do seu personagem, eu coloco aqui no saco de maçãzinha e vendo mais. E aí veio a collab já com uma coisa menos comercial, né? Tipo, ó, vamos se ajudar aqui e tal. Só que eu sentia que a collab tinha ainda uma conotação comercial, né? E eu queria muito, falei, eu quero trazer... É o cross de marca, mas tentar achar esse 3.0, que é de fato ser uma collab, né? Porque muita gente faz collab hoje e é licenciamento. Ele pagou pra fazer Mas fala collab porque é legal, né? Sim. Então eu queria trazer algo, por exemplo, a gente fez o Bob Esponja, que foi o primeiro. O Bob Esponja era só licenciamento, eu tinha que pagar e fazer brinquedo. Eu falei, caralho, mas o Bob Esponja é tão foda. Tipo, eu queria mudar a minha loja, mudar o uniforme da minha loja, trazer uma embalagem. Não tinha isso. Olha que louco, né? Como o mercado tava atrasado. A gente foi o primeiro case que fez isso. Tanto que o pessoal, até o Burger King se inspirou na gente pra mudar a loja, pra mudar, que virou um padrão de mercado, né? Mudar a loja, mudar a fachada, mudar fazer. Então, assim, a gente trouxe novidade foi muito eu preciso pensar no cliente, meu. Como eu assisto Bob Esponja, eu não quero um brinquedo, eu quero o Siri cascudo aqui, quero trazer o que tem de legal, né? Só que a collab também eu tinha muito na cabeça que ela era uma estratégia pro próximo passo da marca, pra ficar grande, porque a hype acaba, né? E como eu tinha isso, eu falei, uma hora se eu bombar, a hype vai acabar. Qual é o próximo passo para eu continuar crescendo, né? Então eu entendia que a collab ia meio que... Era um abridor de portas para a próxima fase. É a chancela, né? Então, quando eu fiz o Bob Esponja, eu fui catapultado. Porque, na época, o Bob Esponja só tinha feito o McDonald's, Burger King e Bob's na América Latina. E para o meu mercado, né? De hambúrguer. E o Bob Esponja não emprestava a reputação dele para uma marca com 1 ano de idade. Tinha uma série de coisas que não me impediam de fazer algo com um personagem tão grande. A gente conseguiu essa disrupção graças ao hype também da galera. Essa marca precisa fazer, olha o engajamento, olha, né? Você não consegue de graça. Eu tinha algo a oferecer, mas quando eu fiz, eu fui catapultado. Quando eu terminei Bob Esponja e eu fui falar com o Bob's, o Bob Esponja foi um case, ganhou prêmio no Brasil, eu não vou fazer. Então a gente conseguiu pleitear no Bob's uma coisa que não existe. A gente vendeu o milkshake do Bob's na nossa rede, que era algo que era o guide do Bob's, que era não podemos tirar o milkshake da rede. Então eu vejo que cada collab catapultava, né? Então eu tinha na cabeça que o White Castle é uma marca internacional, né? Falei, cara, se eu pego uma marca de fora, é mais um passo. Quando eu fiz o White Castle, eu saí em mídia lá fora, eu saí, assim, então... E aí quando também o próprio Burger King, ele falou, o cara fez White Castle lá fora, tanto que o contrato com o Burger King foi o do White Castle. Eles me, vamos pegar o contrato pra ver como é, porque... Uma marca tem guides que é difícil você... Como eu vou fazer uma collab com o Burger King se ele não pode fazer collab? Só que o White Castle tinha amarras que era, tipo, uma homenagem autorizada. Tipo, juridicamente passava para virar uma collab, né? Então, as collabs foram essa estratégia também de me chancelar para o próximo patamar, né? Incrível. Tem uma outra coisa muito legal do teu negócio também, né? Que é o teu modelo de distribuição. Porque você tem portinhas, como você define, o que eu acho sensacional, tirando a loja de shopping, vai. E você tem as dark kitchens. Isso foi pensado assim desde o começo mesmo, propositadamente? Foi, mas pra você ver como as coisas, né? O mundo é dinâmico, né? Tipo, o que eu vou falar que eu tinha pensado, hoje eu penso o contrário. Mas o antes da pandemia, eu queria portinha porque eu via no mercado essa coisa essa tendência, né? O shopping que tinha uma loja gigante, dava espaço a 4 novas lojas no mesmo espaço, porque aluguel e o funcionário estavam inviabilizando o negócio, muito funcionário, né? Então, por exemplo, o modelo padaria, como a gente conhece, não tô falando da padaria que vai morrer, né? Que o pessoal já é frenesi, né? Mas o modelo padaria que a gente conhecia, ele vai morrer, porque assim, não tem como o cara pagar 70 mil de aluguel num espaço gigantesco, ter 70 funcionários e ter um CMV altíssimo, que é produto pra cacete. Então, assim, é espaço menor, né? E assim, esse modelo antigo, o que ele faz? Faz você pedir um misto quente com Toddy, que eu já pedi, e deu 30 e poucos reais. Você fala, eu não quero pagar 30 e poucos reais, né? Então, esse modelo tá em xeque. Então, como eu via muito isso, eu falei, eu preciso ter, tipo, a menor hamburgueria do mundo,
Porque assim, quanto menor o metro quadrado, menos aluguel. Quanto menor, menos funcionário. Então o meu modelo, até por eu ter pouco dinheiro, é assim, se desse tudo errado, eu tinha que colocar R$ 2.000 por mês. Se desse tudo errado, assim, né? E não igual um shopping que eu vi, o putz, esse mês foi uma bosta, botei 70 mil. Cara, 70 mil, eu falava muito com lojista, né? Eu falei, meu Deus, nunca vou trabalhar num shopping. Então, eu via muito por isso. E aí, eu também via essa coisa do tipo, eu tava vendo o delivery nascer, não o delivery, né, sempre existiu, mas o novo modelo de delivery, né, nascer. E eu falei, pô, ninguém tá pensando no entregador, né? Então o cara chega num restaurante, cara, fica aí fora. Cara, posso beber uma água? Vai se fuder, né? Tipo, fica aí fora, cara, você não Sim. me atrapalha aí. Demorava, porque a prioridade era o cliente lá, o motoboy meio que ficava... e era o trampo dele, mas ficava meio escanteado, né? Então, na época, eu falei assim, meu, já vou criar uma estrutura pra galera falar, meu Deus, isso aqui foi feito pra mim, e não vou misturar com o cliente, não é por causa de preconceito, porque a experiência boa pro motoboy é o cliente tá fora, o cliente atrapalha o motoboy, e vice-versa, né? Então, a ideia era, as portinhas são esse modelo pro cliente, e é um modelo muito rentável, e o nosso delivery, a gente fez assim, eu acho que até hoje, tiveram algumas já que se inspiraram na gente, mas eu acho que é pouquíssimo o nosso modelo, que é, o cara chega no nosso hub, meu, tem estacionamento, que a gente previu coisas que numa época que o cara ia na porta do restaurante e ficava de fora. Estacionamento coberto e estacionamento bom, grande, né? Não adianta estacionamento, 2 vagas, né, de moto. A gente tem banheiro já na fachada dos hubs, a gente tem filtro de água, bebedouro na fachada do hub, a gente tem tomada nas paredes, na fachada, porque às vezes o cara, meu, ele precisa trampar, ele precisa... Onde ele vai carregar o telefone dele fora de casa, né? E a gente tem um sistema que era nosso para meio que ler o aplicativo e passar, porque o aplicativo não era ainda tão pensado no entregador, então a gente podia, tipo, você é o próximo. A gente conseguia trazer algumas informações que ele ficava mais também a ver navios ali. Então aconteceu que eu acho que isso ajudou tanto a gente a crescer, porque os próprios entregadores, quando vinha algum entregador que às vezes é mais... que não era profissional, tá lá para roubar um lanche ou encher o saco, eles mesmos ali falaram, meu amigo, a gente tá trampando aqui, cai fora, essa não é tua área. Às vezes 9 da manhã já tem gente lá, pra você ter uma ideia, ainda hoje, tipo, abre 11 horas, só que eles chegam às vezes mais cedo, dão uma deitada lá e fica esperando abrir, sair mais cedo de casa. Então a gente criou essa estrutura que a gente tinha entrega mais rápida na pandemia, né? Quando começou a pandemia, a nossa média era de 17 minutos. Então, assim, enquanto a galera tava em 1 hora e pouco, então assim, e o tempo, ele transcende, às vezes, você gostar do produto ou não. Você pede, às vezes, não é pelo produto, mas o Pets é rápido. Eu lembro uma coisa que me marcou na pandemia, um cara falou assim, pô, ia comer uma lasanha, mas como o Pets é mais rápido, pediu o Pets. Eu falei, caramba, mano, que da hora. Então, assim, a gente transcendeu o consumo... Do hambúrguer. Né? Então, a gente tinha essa estratégia, só que hoje já mudou. Pandemia mudou tudo isso, né? A portinha eu já enxergo que não é mais um modelo, porque a portinha o cara comia na rua. O cara voltou da pandemia, cadê o meu álcool em gel? Você é louco? Eu quero experiência, não quero mais... Então a gente já entendeu que... A gente estudou um modelo de loja meio híbrido, pensando que o mundo pode fechar de novo. Um modelo que falou, meu, esse modelinho, esse mix, se der tudo errado, a gente tem a portinha que sustenta, às vezes, a loja do shopping que tá fechada, tem esse que é o drive... Então a gente está estudando um mix de crescimento meio voltado para isso, Novo. mas as portinhas elas têm lugar em lugares com mais densidade, mas elas serão minoria no mix hoje. Qual é o teu sonho? Eu sonhar, né? Não custa nada, né? Eu gosto muito de como o Ale Costa foi na Cacau Show, porque eu penso muito assim. Não é porque eu gosto de hambúrguer que a vida inteira eu só posso falar sobre hambúrguer. A gente, como ser humano, todo mundo tem várias paixões, né? Só que eu acho que a marca ela pode transcender isso. Quem falou que o pet só pode ser hamburgueria? Então eu tenho muita vontade, assim, além de ser a marca mais amada, eu falo, mano, eu quero ser aquela hamburgueria, não é de maior, mas de, meu, a mais amada, aquela que é unanimidade. Eu quero ter um parque. Quero chegar nesse nível de experiência com a minha marca. Quero ter hotel, quero ter parque, eu quero... E para isso eu já até fiz a minha estratégia. O parque custa alguns bilhões, né? Não tem. Mas eu quero ter uma loja dentro de um parque, depois, às vezes, dentro do parque eu pego o name rights de um brinquedo, daqui a pouco é uma área nova que o parque vai fazer. Meu, posso pegar essa área para mim, ter a Burgerland no seu parque? Tem uns passos para chegar ali, né? Então a gente tem negociado para começar já essa estratégia, assim,
Mas puta, é meu sonho, cara, porque eu acho que assim, o sucesso do... Eu não tô falando de... Vou colocar pessoas e marcas no mesmo bolo, tá? O que é sucesso? Sucesso é felicidade. Não é dinheiro no bolso, é felicidade. Porque a vida é uma coleção de memórias. Quem tiver as melhores memórias, viveu melhor nessa passagem. Então eu acho que algumas coisas entregam muito memórias. Eu acho que burger entrega muito memória. Você comer um hambúrguer não é... Às vezes você tá mal, puta, vou comer um hambúrguer pra me sentir melhor. O burger é poderoso nisso. Parques, né? Você tá num parque, tá na Disney, tipo, isso vai te trazer uma memória, né? Tá pra um casamento, uma festa, um festival. Então eu meio que mapeei tudo que eu acho que são as melhores memórias e eu tô trabalhando pra estar em todas elas. Então a gente fez, há uns 2 anos atrás, por exemplo, a gente fez o Making Memories, que é um departamento só pra eventos especiais. Então, por exemplo, tem o Lollapalooza, que tem, sei lá, 100 mil pessoas, eu tô falando... E tem a festa da Olivia, que tem 20 convidados. Mas a Olivia, o sonho dela é o Pets, a gente vai na festa da Olivia e não vai no Lola. Então a gente meio que tá fazendo vários casamentos, vários... Não dá dinheiro, porque assim, casamento, às vezes, meu, transporte, é funcionário a mais, é não sei o que, tipo, orçamento de 5 mil. Tipo, às vezes você olha e fala, puta, a gente gastou 5.500 e perdemos. Mas no longo prazo vai tornar a gente gigante, porque a gente tá entrando em memórias que não vão sair mais. As pessoas estão com coisa nossa guardada, a embalagem do casamento guardada. Então a gente tá meio que trabalhando... Fotografias e fotografias e fotografias. Isso. Então assim, crescer não é abrir loja, como o mercado meio que parece que é o certo, né? Tem que abrir para crescer. Então a nossa marca cresce muito. Né? Tem gente que acha que a gente é gigante e tem 3 lojas físicas ainda, né? Então não é sobre abrir loja. E às vezes eu prefiro outra coisa do que abrir uma loja, né? Porque não preciso ficar bilionário, né? Só quero... Eu já vivo uma vida que falo, meu Deus, nem no meu melhor sonho eu posso sair comer no restaurante, eu posso... Pô, eu tenho apartamento próprio, eu tenho carro próprio, porra, eu viajo se eu puder, posso viajar. Então, eu já tô muito realizado. Então, agora é fazer o Pets... E além de ser uma marca eterna, né? Senão, se eu vender para o investidor, ele abrir 150 lojas, depois talvez não tenha mais Pets, né? Entender que o Pérez, ele nasce de você, você é o pai biológico dele, mas ele hoje não pertence mais a você, né? Ele pertence a todas as pessoas que têm ele aqui e principalmente ele aqui no coração dele, né? Meu, você falou, ô Fabio, você falou um negócio... Nossa, nunca ninguém tinha comentado isso, mas é uma coisa que eu converso sobre isso. Você pode perceber que eu não sou o founder que, tipo, bom dia, gente, e tal. Eu não apareço tanto, porque eu também tenho essa sensação, tipo, ele não é meu. E eu senti que logo no começo, eu falei, caralho, ele transcendeu muito rápido. Ele era o meu filho, e ele é de todo mundo, e se eu morrer, ele continua vivendo. Então eu quero sempre dar essa autonomia. Todo mundo que entra ajuda ele de alguma maneira, né? Traz, às vezes, valores pra ele que às vezes ele não tinha. Então eu tenho essa sensação também que ele já não... Ele transcendeu isso, né? Então eu preciso... O meu foco mesmo é... Pra galera mesmo, né? É ser um bom pai. O bom pai é aquele que sabe dar condições para que o filho cresça e vá embora. Mas é muito legal isso, porque não tem como a vaidade não querer te picar, e tem gente que acaba sendo picado e fica com sintoma e se perde. E você tem que pensar que não é sobre uma pessoa, né? É sobre isso. E é difícil, parece que não, mas às vezes a vaidade fica picando, né? Tipo, é difícil. Eu mesmo é uma coisa que todo dia eu fico pensando, porque às vezes as pessoas vêm elogiar a mim. Henrique, você é o melhor, você, tipo, olha o que... E não tá mais comigo. Então, às vezes você fica, nossa, pô, obrigado. Você, não, porra, peraí, não é... Se for só eu, realmente não tava aqui, né? As pessoas às vezes querem, como eu sou uma das imagens, apontam muito pra mim, então você tem que ficar, se deixar assim vai descer, sou eu, não, e não é, né, mas muita gente é picada e eu falo, esse aí foi picado e tá perdido, né, precisa de uma vacina pra te sair, então precisa de muito foco mesmo, pra você não perder o propósito ali, né. Henrique Azeredo, pai biológico do Pérez, foi uma alegria ter você aqui, uma honra, uma felicidade. Você realmente faz um trabalho extraordinário. Pô, obrigado. E desejo do fundo aqui, ó, desse coraçãozinho aqui, que você tenha muito sucesso, que você prospere muito e que as pessoas possam ter a felicidade de ter o Pérez aqui e aqui, como a gente acabou de falar. E é isso, querido. Pô, da hora. Pô, muito obrigado, Fabão. Eu achei... obrigado por esse espaço mesmo, de poder falar com essa informalidade, de poder trazer menos técnica e mais coração também, porque é uma técnica você não ter técnica também, ter que colocar mais coração, né?
Então, obrigado mesmo, assim, de coração, porra. Adorei sua energia como ser humano também. Vocês precisam ir lá comer um hamburguinho também pra Vamos! nós conhecer a Deep Web do Pets. Tem uma salinha ali que tem um museu nosso Vai escondido. ser um prazer, vai ser um prazer. Queridos amigos, agora você que acabou de ouvir, de ver essa entrevista, cara, pede um Pérez, porque é bom demais. Se você não gostar, depois você me manda uma mensagem que eu falo com o Henrique, mas você não vai se arrepender. E na semana que vem a gente tá de volta.